curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema apresentado de uma maneira curta e objetiva. Prosseguindo, próxima tela é a tela de retificação de autuação processual, detalhes do processo. O EPROC possibilita a serventia promover alterações e correções nos dados cadastrais fornecidos pelo autor na distribuição da ação. No nosso antigo sistema, era exclusivo do setor de distribuição, eram exclusivos os recursos de retificação de autuação. Agora, com o EPROC, a serventia e a secretaria podem retificar dados do processo se constatada essa necessidade. Esta é a tela para modificação de dados cadastrais do processo. Dentre os principais destacam-se classe da ação, valor da causa e assunto. Então, itens aí, informações que corriqueiramente demandam correção são classe, valor da causa e assunto. Aqui no topo da tela fica a opção salvar depois de realizada a retificação. Após preencher os campos do formulário, o usuário clica em salvar, mas isso ao final, quando ele já preencheu todo o formulário. Nessa tela existe a primeira faixa e, para variar, a tela de preferências. Se a ação de retificar os dados cadastrais do processo forem recorrentes, recomenda-se o uso de preferências. Sempre que possível, trabalhe com preferências. Então, se uma pessoa trabalha muito com retificação de dados, é possível criar uma preferência. O primeiro campo do formulário é o classe da ação. Se necessária for a reclassificação, selecione o nome da nova classe. Então, é muito comum, por situações que ocorram no processo, a mudança da classe. Por exemplo, a ação monitória, quando ela supera a fase de conhecimento e vira uma ação executiva, é muito comum vir aqui em classe da ação e trocar a classe monitória para cumprimento de sentença. Então acontece muito isso. Na sequência, se necessário for, informe o novo ramo do direito. Por vezes é necessário corrigir o ramo do direito. Deveria ser tributário, classificam como civil, enfim. Às vezes o autor pode classificar o ramo do direito de maneira errônea para conseguir a distribuição em um juízo, em um determinado juízo. É comum a informação do ramo do direito ser feita de maneira equivocada. A seguir, o campo do formulário para alteração do assunto ou dos assuntos do processo. Então, por aqui também é possível corrigir o assunto cadastrado pelo autor e é necessário confirmar se se trata do assunto principal do processo. O processo no EPROC é necessário que no EPROC conste informação se se trata do assunto principal. Se desejar apagar o assunto cadastrado, clique no X. Então é possível apagar um assunto, indicar outro, e é necessário informar o assunto principal para o EPROC para ele aceitar a operação. E ainda nessa tela, em informações adicionais, tem o valor da causa. Eis o campo para a alteração, atualização do valor da causa. E na retificação também é possível alterar o nível de sigilo dos autos. Na tela retificação também é possível alterar o nível de sigilo do processo. O outro local no sistema para alteração do sigilo fica em informações adicionais. Então são duas formas aí de corrigir o nível de sigilo do processo. Aqui na tela de retificação de autuação também é possível. Existem outras opções de